Olá, tudo bom? Eu sou o Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre função exponencial. Então vamos lá. Função exponencial é utilizada para descrever e modelar o comportamento de várias situações no nosso dia a dia. Podemos observá-la, por exemplo, na matemática financeira, em situações que envolvem juros compostos, em reprodução de cultura, de bactérias e até o comportamento de novos casos da Covid-19 durante a pandemia em 2020. A- Aproxima-se muito de um comportamento exponencial. A lei de formação de função exponencial é f de x igual a x, podendo gerar um gráfico crescente ou decrescente, dependendo do valor da base a função inversa da função exponencial é a função logaritmo. A definição da função exponencial. Definimos como função exponencial uma função f dos reais em reais, ou seja, seu domínio é o conjunto dos números reais e o seu contradomínio é o conjunto dos números reais positivo, diferente de zero. Além disso, a sua lei de formação pode ser descrita por f de x igual a x, tá? A elevado a x, em que o a é a base, cujo valor sempre será um número real positivo. Um exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x, tá? Esse caso aí está só mostrando que o 2 elevado a x, o x pode ser qualquer número, tá? O meu f de x ali, no segundo, f de x é igual a 0,3 elevado a x. Esse x também pode ser qualquer número, qualquer potência, tá? Qualquer expoente, tá? Podemos observar que o f de x é a variável dependente, podendo ser representada por y também. E x é a variável independente. Então, vamos a um exemplo simples. Em certas condições, o número de bactérias B de uma cultura é dada pela função exponencial b de t igual a 2 elevado a t dividido para 12, sabendo que o número de bactérias cresce em função do tempo t. Qual o número de bactérias após 96 horas? Então, olha aí, pessoal, para a gente resolver uma questão dessa, é simples e fácil. Então, observe aí que eu tenho tempo ali, ó. O tzinho é tempo, e tempo nós vamos trabalhar com horas, não é isso? Então, no lugar do t, a questão já me dá uma maneira de como eu vou resolver, tá? Porque a regra está simples, está fácil. Eu tenho a função, eu tenho a quantidade que eu quero de tempo. Então, agora é só resolver da maneira mais básica e mais simples. Então, vamos lá. d de t é igual a 2 elevado a 96 dividido para 12. Observe aí que eu troquei, ó, no lugar do ter, lá na questão, eu botei agora 96, porque é o que pede na questão. É o tempo que dá a questão. Então, 96 dividido para 12 é igual a 8. Então, b de t é igual a 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é igual a 256. Por quê? Quando ele fala 2 elevado a 8, quer dizer que o número 2 está sendo multiplicado 8 vezes, tá? Então, aí, o número de bactérias após 96 horas será de 256. Então, vejamos aí outro exemplo. A produção mensal de certa indústria em toneladas é representada
pela expressão f de x igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,05x, onde o x é um número de meses contados a partir de determinada data, tá? Quanto será a produção atingida após 10 meses? Então, olha só, tendo essa parte aí, pessoal, nós já temos as informações do que a gente quer fazer, nós temos a fórmula, né? E nós temos aí o valor do x, que é 10 meses, na questão. Nós já temos aí uma maneira completa de resolver a pergunta. Então, é só partir para o resultado. O meu f de 10, porque ele quer atingir 10 meses, né? Então, onde tiver x, eu vou colocar 10. Então, meu f de 10 é igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a 0,05 vezes 10. Então, lá, meu 0,05 vezes 10 é igual a 0,5. Então, vai ficar, eu só fiz a multiplicação, não usei o sinal, tá? 0,05 vezes 10 é igual a 0,5. Então, vamos lá, para o segundo momento. O f de 10 é igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,5, porque é o resultado da multiplicação que a gente fez. E esse negativo aí, pessoal, a gente vai já transformar ele, mas vamos olhar essa vírgula. 0,5, a gente pode transformar esse 0,5 numa fração, ou seja, 0,5 é a mesma quantidade que meio, certo? Então, de 0,5 vai passar a ser 1 sobre 2, para a gente conseguir fazer as eliminações. Então, meu f de 10 é igual a 100 menos 100 vezes menos meio, ou seja, 1 sobre 2. Meu f de 10 é igual a 100 menos 100 vezes. Já como eu estou trabalhando com sinais negativos, lá no meu expoente, vou trabalhar na minha base 4. Então, a minha base 4 vai ser 1 sobre 4, não é isso? E o meu 1 vai ser elevado a meio, quer dizer, 1 sobre 2. Então, meu f de 10 é igual a 100 menos 100 vezes... Então, observa aí, aquele meiozinho que está acima de 1/4, eu vou transformar ele numa raiz. Tudo bem? Eu transformo aquele meio em uma raiz quadrada. Ele é o valor de uma raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 1/4. Continuando, meu f de 10 é igual a 100 menos 100. O que é que eu faço ali? Cancelo a raiz quadrada, né, no 4. Dá para simplificar ali. Por quê? É raiz quadrada de 2. O 2 ao quadrado é igual a 4. Então, ali dá uma simplificação. Então, você cancela a raiz no 1 sobre 4, ficando lá só o meio, tá? Então, f de 10 é igual a 100 menos 100 vezes meio. E isso nós já cancelamos a raiz quadrada. Então, meu f de 10 é igual a 100 menos 100 vezes meio, ou seja, você multiplica 100 vezes 1 é 100, dividido para 2, 50. Então, 100 menos 50 é igual a 50, não é isso? Então, a produção será de 50 toneladas. Vamos aí ao exemplo 1. Um biólogo está estudando uma cultura de bactérias que se reproduz de forma exponencial. A lei de formação que descreve a reprodução dessas bactérias é f de t igual a q vezes 3 elevado a t, em que o q é a quantidade inicial de bactérias
E o T é o tempo dado em horas. Tudo bem? Sabendo que havia 200 bactérias em uma amostra, qual será a quantidade de tempo necessária para que essa cultura tenha o total de 16.200, tá? 200 bactérias. Então, observe aí que nós temos aí 5 alternativas. 2, 3, 4, 5 ou 6 horas. Então, observe aí que é uma resposta fácil, tá, pessoal? Olha lá. Como a gente já viu na resposta anterior, nos outros exemplos anteriores, fica fácil de ver a amostra e a demonstração, como é simples de fazer. Sabendo que meu f de t é igual a 16.200 e que o meu QI, é igual a 200, realizando a substituição desses termos, vamos encontrar o valor de t. Então, meu f de t é igual ao meu QI vezes 3 elevado a t. Então, observe aí, o meu f de t agora, eu vou substituir ele, porque meu total, por 16.200. E o meu QI, eu vou trocar ele por 200, vezes 3 elevado a t. Tudo bem? Então, vamos lá. Isolando 3 elevado a t, eu vou passar os números que não tem variável, tudo para um setor só. Então, vai ficar 16.200 dividido para 200, que é igual a 3 elevado a t. 16.200 dividido para 200 é igual a 81. Tá? E 81 é igual a 3 elevado a t. Simplificando 81 em expoente, nós vamos ter o 3 elevado a 4. Como assim? 3 elevado a 4. Nós vamos elevar o 3, é como se pegar o 3 e multiplicar ele 4 vezes. O número 3 multiplicado 4 vezes, tá? Então, ele dá 81. Então, nós só simplificamos. Eliminando as bases 3, vai ficar t igual a 4, porque não tem simplificação no 4, tá? Então, o t é igual a 4 horas. Portanto, aí, a minha alternativa correta é a letra C. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.